Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão reagiu, hein, com bom futebol contra o Botafogo no Rio e ganhou confiança para essa partida da Libertadores na quarta-feira, também na sequência do Brasileiro. O Vitor Pereira acertou em tudo, a gente precisa falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Com o perdão da demora, cá estou para analisar a vitória do Corinthians sobre o Botafogo, mas mais do que isso, projetar o que de reflexos essa vitória, essa partida trouxe lá do Rio de Janeiro para a sequência do trabalho do Vitor Pereira, para a sequência do Corinthians na temporada. Foi uma semana muito conturbada no ambiente corintiano, com ameaças ao goleiro Cássio, à sua família, ao zagueiro Gil, entre outros jogadores, cobranças fortes da principal organizada, com visitas ao elenco, ao CT, né, para conversar com o elenco, com diretoria, treinador, comissão técnica e tudo mais. Foi uma pressão muito grande depois da eliminação precoce no Paulista e depois acabando com a derrota para o Always Ready na Bolívia, algo que ninguém esperava, né, nessa retomada do Corinthians na Libertadores. Então havia expectativa desse começo do Brasileiro, pelo trabalho do Vitor Pereira, pelas mudanças que ele tinha que promover na equipe, pelo desgaste físico que alguns atletas estariam sofrendo, e o que a gente viu foi algumas mexidas interessantes que o treinador promoveu, porque ele tem um elenco, obviamente, estelar, de jogadores muito qualificados, experientes, rodados, que talvez não consigam dar conta dessa sequência de jogos, ainda mais com tantas competições, jogando 2 vezes por semana. Então essa dosagem ela é muito interessante, ela é necessária, ela precisa ser feita, e a gente viu o que aconteceu, por exemplo, nesse jogo de domingo no Rio de Janeiro, quando no primeiro tempo o Corinthians já construía o seu resultado, jogando muito bem. O Corinthians precisou de 45 minutos para resolver a parada, num brilhantismo individual do seu meia-atacante William, que é um jogador obviamente diferenciado, que já tem mais de 30 anos, que talvez enfrente algum desgaste, mas com a bola no pé ele sabe o que fazer, e ele foi mais do que apenas um jogador com brilhantismo técnico, ele foi decisivo, ele foi determinante para a vitória. O que ele fez jogando pelo lado do campo, que é o que o Corinthians esperava quando o contratou, né, foi incrível, porque ali determina o resultado. Nos primeiros 45, ele, claro, com algumas dores, mas imediatamente no intervalo já começa a ser preservado, porque na quarta-feira já tem a Libertadores da América. Mas mesmo que não fosse as suas dores na coxa, né, mesmo que fosse apenas por uma preservação, ele já tinha feito aquilo que lhe cabia. Claro que poderia, daqui a pouco, o Botafogo reagir, mas não era o que indicava o jogo. Teve até um gol mais no segundo tempo, né, para poder diminuir a vantagem. Tem a pressão da torcida, a torcida do Botafogo faz uma festa maravilhosa, o time está voltando para a Série A, então houve um ambiente também favorável ao time carioca, o que valoriza ainda mais a vitória do Corinthians, né, por tudo que foi feito, especialmente nesses primeiros 45 minutos. Outras alternativas ou alterações que o Vitor Pereira fez, a gente precisa entender. Vamos lá, Cássio no gol, né, o Fagner ainda suspenso e vai voltar agora na Libertadores, mas ele pegou 2 jogos depois daquela última rodada contra o Juventude, né, que ele faz uma falta completamente descabida, né, chuta o adversário na bandeirinha de escanteio. Então o João Pedro, que é um jogador que a gente sabe que não vai ficar, teve que ser mantido ali. Claro que o Vitor Pereira poderia ter improvisado alguma outra situação, porque por conta do pênalti que ele cometeu lá na Bolívia, mas bancou, né? Especialmente por um jogo fora de casa, né? Que você não tem aquela pressão da torcida, e ele realmente conseguiu cumprir, até pelo auxílio do Mantuan, que jogou ali aberto pelo lado direito, fazendo uma proteção no corredor. E aí ele conseguiu pelo menos cumprir o feijão com arroz, não comprometeu, porque a grande crítica que se faz ao João Pedro é que ele, em algumas partidas, seja por nervosismo, seja por deficiência técnica, ele estava comprometendo. Não foi o caso contra o Botafogo. A dupla de zaga, uma dupla de zaga interessante, né, com o Raul Gustavo e o João Vitor, preservando o Gil no banco de reservas. Não sei se a gente está vendo surgir uma nova dupla de zaga, ou se de repente o Gil foi preservado para o jogo de quarta-feira. Eu acho que o Gil volta naturalmente na quarta, mas foi também importante testar, porque o Raul também chegou muito bem no Corinthians, acabou perdendo espaço exatamente pela chegada do Gil, mas é um jogador que, pela velocidade, pela agilidade, pela saída de jogo, especialmente pelo lado esquerdo, quando você tem o Lucas Piton, né, ele consegue fazer essa cobertura pelo setor. Então, talvez até o Raul possa
incrementar um sistema de 3 zagueiros, coisa que o Vitor Pereira ainda não indicou que vai fazer, mas ele pode fazer isso adotando esse jogador. Meio de campo com o Duqueiroz e o Maicon facilita, né? Porque você tem 2 jogadores mais jovens, mais ágeis ali no meio, que faz com que outros jogadores consigam render. O Renato Augusto preservado, visivelmente, mesmo sem dores, mesmo sem alguma perspectiva de lesão, é um jogador que você precisa cuidar ali com carinho. É o principal jogador do time, é o craque do time, é o cérebro do time, e o Corinthians tem uma parada dura na quarta-feira, porque já que perdeu a primeira, você precisa já começar a entender a matemática do grupo para se classificar. Então uma vitória, ela é fundamental nessa quarta-feira para o Corinthians voltar para a competição, né? Porque ele ainda não chegou, né? Para entrar na competição de vez, né, nessa fase de grupos. Então precisa do seu melhor jogador bem descansado, porque também ele jogou 90 minutos na altitude na Bolívia. Difícil, né? Você não sabe até que ponto ele vai aguentar. E aí o Paulinho precisava fazer um jogo desse, né? Mesmo que ele tenha saído no intervalo, o William também. O Paulinho foi aquele jogador com mais liberdade, com mais protagonismo, pisando na área, marcando gols. É tudo que se espera do Paulinho. E quando ele tem esses 2 meio-campistas ali, como o Duqueiroz e o Maicon, fazendo essa movimentação mais ágil no meio-campo, faz com que o Paulinho possa render aquilo que ele sabe. O William pelo lado esquerdo, o Gustavo Mantua pelo lado direito, né, fazendo, como eu disse, essa recomposição e também tendo velocidade para chegar na frente, como inclusive marcando o seu gol. E na frente, o Roger Guedes. Mesmo com o João no banco, o Vitor Pereira opta pelo Giovani, pelo garoto, para ter mais opções ali na frente também, enquanto o Corinthians não contrata outro centroavante, o próprio Júnior Moraes, né, que agora é recuperado de lesão, recém chegou, mas já machucou, mas daqui a pouco ele vai ser alternativa, como deve ser na quarta-feira também. Então, o que o Vitor Pereira está fazendo, né? Aí depois ele promoveu entradas do Mosquito, do Watson, o Rony, que peca muitas vezes, né, na tomada de decisão, mas é um jogador que é da base também, alguns demoram mais tempo para maturar do que outros, tem a ver com confiança, continuidade, trabalho, então acho que também não dá para determinar que o Rony não vai conseguir ter êxito dentro do Corinthians, né? Ele realmente sofre em algumas partidas que entra, mas eu acho que é um jogador que tem características interessantes, mas realmente acabou não fazendo um bom jogo. Mas diferente disso, né, o que eu vi foi um Corinthians propositivo, um Corinthians que dentro da casa do adversário conseguiu ser muito protagonista, especialmente por esses 2 jogadores, o William e o Paulinho, especialmente pelo William, né? Porque ele tem o individualismo, ele tem a qualidade, né? A habilidade para poder fazer o diferente. É o jogador diferente do Corinthians, né? A gente fala muito do Renato, porque o Renato é o cérebro, né? Mas o William é o executor, o William é a habilidade pura. E mesmo não sendo mais um garoto, ele pode resolver algumas partidas para o Corinthians, como foi nessa partida contra o Botafogo. Agora a gente vai ter que ver na quarta-feira, né? O Renato provavelmente descansado volta ao time, e aí será que ele mantém o Maicon de primeiro, ou se ele coloca o Duqueiroz, deixa o Maicon para segundo tempo. O Juliano, que também acabou entrando no segundo tempo, acho que é uma alternativa importante para o meio, mas ele está priorizando essa saída, esse meio um pouco mais veloz para poder priorizar os melhores jogadores do time. O William, com certeza, pelo lado esquerdo, aí pelo lado direito, né, a gente pode ver, será que vai ser o Watson, será que vai ser o Mosquito, será que vai ser o Mantuan, mas ele vai ganhando opções. Então foi uma atuação que o Corinthians precisava para começar bem o Brasileiro, porque o Brasileiro, eu posso falar por experiência própria, né, como torcedor do Grêmio, se você demora muito para entrar, às vezes não dá tempo de recuperar, seja para qual objetivo for, se manter na Série A, classificar para Libertadores ou até mesmo mirando o título. Eu não sei o que o Corinthians vai fazer nesse campeonato ainda, mas era essencial começar vencendo, mesmo que o Botafogo, poxa, voltando à Série A, com todo um ambiente formado, com uma escalação até interessante, se você for ver no papel, Patrick de Paula, Matheus Fernandes, o Matheus Nascimento, que é um jogador que entrou no segundo tempo da base, que joga muita bola, é um time que vai fazer campanha, pelo menos eu imagino que o Botafogo vai fazer campanha. E o Corinthians dominou a partida inteira. É um campeonato muito difícil, vejo o Palmeiras sofreu com o Ceará, muito competitivo, você não consegue escolher adversário, então começar ganhando te dá confiança, te dá tranquilidade para o trabalho e te dá uma perspectiva boa pelo que vem pela frente. Tem quarto o Deportivo Cali e no próximo sábado o Avaí também pelo Brasileirão. Vai ser interessante observar essas mexidas do Vitor Pereira. Você já tem alguma definição sobre quem deve ser titular, se ele deve mudar a zaga, quem que você deve ocupar ali no meio, porque são muitos jogadores para poucas vagas. Então o que ele tem que fazer? Realmente acabar alternando nas competições, nos desafios que ele tem pela frente. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!